Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje no dia 2/4, certo? Então, o que é que nós iremos fazer hoje? Nós iremos continuar falando um pouquinho sobre a narrativa de aventura, suas características e diferenciar essas características, como também diferenciar o que é protagonista e antagonista e essas características deles, tá certo? Então, nossa aula vai falar um pouquinho disso. Vamos acompanhar. Então, para iniciar, nós vamos aqui na narrativa de aventura. Só um momento. Pronto, narrativa de aventura. As principais características da narrativa de aventura. Aventura. Primeiro, o que é uma aventura? O que significa aventura? Significa coisas que estão por vir. A definição da palavra já contém a ideia de risco, de perigo. Então, a característica da aventura é o quê? Você se arriscar, ser corajoso, tentar algo novo que nunca você tentou, certo? A aventura sempre foi revisitada. O tema rendeu incríveis histórias em lugares empolgantes e desafiadores, certo? Vamos continuar. Na narrativa de aventura, ela pode acontecer em diversos lugares. Então, o que é uma narrativa? Uma narrativa é contar algo, contar uma história, narrar uma história, certo? E aí, quando eu tenho uma narrativa, ela pode ser uma narrativa de romance, uma narrativa de terror, mas no caso nós estamos estudando a narrativa de aventura, que ela tem elementos particulares. Quais são os elementos particulares? Precisa de personagens que tenham coragem, que tenham vontade de enfrentar desafios, não tenha medo, ou que tenha medo, mas tenha coragem de superar esse medo. Isso é uma narrativa de aventura. E ela pode aparecer em diversos lugares, em histórias que você já deve ter lido, certo? Na do Capitão Gancho, a narrativa de aventura, certo? E em diversas outras histórias que você talvez conheça. Então, a narrativa de aventura, ela pode aparecer numa história no deserto, na floresta, no mar, entre quatro paredes, no espaço sideral, na montanha e na cidade, no urbano. Então, ela pode aparecer em qualquer lugar, dependendo da sua imaginação. Narrativa de aventura. Então, se eu estou narrando uma história de aventura, eu preciso ter o herói. Quem é o herói? O herói é o protagonista. O que é o protagonista? Protagonista é o personagem principal da história, o bonzinho que tem características boas de coragem, de querer ajudar o próximo, de querer superar seus medos, mas que sempre vai fazer o bem. Esse é o herói. Então aqui, o protagonista tem esses elementos, certo? Então o protagonista, ele é o herói. É alguém, o protagonista, herói, é alguém que descobriu ou realizou alguma coisa além do nível normal das realizações ou das experiências. O herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele. Então, sempre ele vai pensar no próximo, vai querer fazer o bem pela humanidade, igual na Liga da Justiça, que vocês devem assistir. Então, ele vai querer fazer o bem para a humanidade, ele vai querer salvar o próximo, ele vai ter características boas e ser corajoso. Esse é um personagem. E aí, ele vai ter bravura. O que é ser bravura? Ser valente, não ter medo dos perigos, dos conflitos que vão aparecer. Outra característica do herói, do protagonista. A história da humanidade apresenta inúmeros personagens que se destacam pela bravura. Nesse contexto, bravo pode ser o homem corajoso, audacioso, como o bravo selvagem. O que fica desses personagens é a figura grandiosa, eternamente heróica, fascinante porque destoa do comportamento das pessoas comuns. Então, o
Porque uma pessoa comum, ela tem medos, tem receio, mas uma pessoa comum pode ser o herói? Pode sim ser um herói. Se ela for corajosa, querer fazer o bem pro próximo, ela pode se transformar em um personagem de uma história narrativa de aventura, dependendo do modo que for apresentado. Então, o herói, ele sempre vai ter superpoder, é uma característica. O herói ter superpoder, igual nas histórias em quadrinhos do Batman, da Liga da Justiça, certo? Mas isso não quer dizer que o herói só é quem tem superpoder, não. Eu posso ter uma história de aventura ser um herói que tenha superpoderes. Que seja uma pessoa corajosa, que enfrente o vilão, que enfrente desafios. Ele vai ser um herói também. E aí, vamos aqui. Então, se eu tenho um herói, eu tenho uma pessoa que vai contra o herói. Nós vamos chamar de quê? Vilão. Mas o vilão, ele se caracteriza, tem uma característica que nós denominamos ele, o antagonista. Como temos o protagonista, que é o herói, nós temos o antagonista, que é o vilão, que vai contra as coisas boas do herói. Então, o vilão, o antagonista, ele é uma pessoa invejosa, rancorosa, que quer o mal próximo, é uma pessoa que sempre vai estar brigando com quem? Com o herói. Então, aqui, o antagonista, o anti-herói, é o vilão da história. Sempre está em oposição ao herói. São inimigos. Então, vamos aí, nas histórias de quadrinho da Liga da Justiça. Vamos do Batman. Quem é o herói? O Batman. Mas veja que o Batman não tem superpoderes, mas ele quer fazer o bem à humanidade. É o único herói que não tem superpoderes, o Batman. Mas ele tem recursos. Ele era tão inteligente, ele não tinha superpoderes, mas ele era tão inteligente que inventou várias coisas. Inventou seu carro, inventou sua armadura. Para quê? Para poder defender a humanidade do vilão, o Coringa. O Coringa era quem fazia o mal, era quem ia contra quem? Ia contra o herói, que era o Batman. Então, eles são arcos inimigos, eles brigam entre si. Mas somente a história de aventura vai ter herói e vilão assim? Não. Que são pessoas? Não. Eu posso ter situações que tornem, que seja vilã. Situações. Uma pessoa que quer fazer o bem à humanidade, aí vai ser o herói. E uma pessoa que é contra jogar lixo no mar, e aí vem uma pessoa, joga o lixo no mar e fica poluindo as coisas. Então, a pessoa que não quer que jogue o lixo no mar, que quer que preserve o meio ambiente, ela vai ser o herói. E a pessoa que está jogando o lixo no mar, ela vai ser o vilão, o antagonista. Então, não é só herói e vilão com superpoderes, pode ser sem superpoderes, certo? Então, protagonista é o herói, antagonista é o vilão. E continuando. No clímax da narrativa, geralmente o protagonista e o antagonista lutam em prol do bem. É a parte principal do clímax. Lembra que eu disse para vocês que a narrativa ela é desenvolvida estruturada em alguns pontos. Introdução, onde eu apresento o quê? O narrador, os personagens, o espaço, o tempo, certo? Onde se passa a história. Então, essa é a introdução. Depois da introdução, nós vamos para a complicação ou desenvolvimento, onde eu apresento o conflito, o problema que vai dar início a essa história. Aí nós viemos para o clímax. O que é o clímax? É a parte da história onde a gente vai ficar. O que será que vai acontecer? Será que o vilão vai ganhar? Será que o herói vai ganhar? Certo? E aí vem o desfecho. O desfecho é o fim da história. Então, o clímax é a parte onde tem a briga entre o bem e o mal. Entre o protagonista e o antagonista. Entre o herói e o vilão. Certo? Vamos para a próxima. Então, a narrativa de aventura, ela se esquematiza dessa maneira.
O que aconteceu? O fato, o enredo, a história, o conflito. Com quem aconteceu? Quais foram os personagens? Com quem isso aconteceu? Onde? Onde se passa a história? O espaço. Quando? O tempo que se passa a história, dia, noite, passado, presente, futuro. Como? Como isso aconteceu? Foi o modo. E quem está contando, que são os tipos de narradores, que iremos recordar também. Então, a narrativa, como eu disse para vocês, é estruturada em introdução ou apresentação, que estabelece a situação inicial, onde eu apresento o quê? Os personagens, o tempo, o espaço, certo? E o narrador. Certo? E aí, depois disso, nós temos também a complicação. O que é a complicação? É o conflito. Eu apresentar o conflito, o problema que vai dar início a essa história. Aí vem pro clímax, o momento culminante de tensão que eu falei anteriormente. E o desfecho, a solução do problema, o final da história. E aí, vamos para os personagens. Como eu falei para vocês, nós temos o protagonista e o antagonista. Mas só tem eles na história? Eu vou falar numa história só que vai ter esses dois? Não, nós temos também os personagens secundários, que não têm tanta importância, mas estão lá, certo? E eles também têm uma denominação. Então, eles se chamam de coadjuvantes, ou se não, personagens secundários. Então, os personagens, vamos recordar, seres criados pela imaginação do escritor, participantes dos acontecimentos narrados, ou seja, aqueles que realizam as ações. Personagem principal é a personagem da maior relevância na história, que vai ser o herói, que é o protagonista, e o vilão, que é o antagonista. E os personagens secundários, que vai ser quem? Participam da história sem se destacarem muito. Como nas novelas que nós assistimos. Nós temos o vilão, a mocinha, né? E tem os demais. Os demais eu chamo de coadjuvantes. São pessoas que estão lá só para enfeitar a história e não tem muita importância, porque a importância é o herói e o vilão. Tá certo? Então, protagonista, quem é? O herói. Antagonista, o vilão. E coadjuvante são as pessoas que estão lá só por estar, só para enfeitar a história, certo? Vamos passar. Então, narrativas de aventuras características. Como falamos dos personagens, os personagens, eles sempre, principalmente o protagonista e o antagonista, que é o herói e o vilão, eles têm características que diferenciam eles. Se ele é um herói, ele vai ser o quê? Corajoso, aventureiro, numa narrativa de aventura. Corajoso, aventureiro, bravo, destemido, ele quer fazer o bem ao próximo, certo? Ele é bom. Isso é uma característica do herói. Se ele é um vilão, qual é a característica do vilão? Mau, invejoso, não gosta das pessoas, ignorante, bravo. Isso é uma característica do vilão. Dei duas características diferentes, do herói e do vilão. Essas características que eu dei, eu posso classificar as características em dois tópicos. As características físicas ou características externas, que é as características que você vê. Se é magro, se é gordo, se é alto, certo? E as características internas, que eu posso chamar de características psicológicas, que foi essas que eu falei anteriormente. Se é corajoso, se é bom, ou se é mau, ou se é invejoso. Compreenderam? O que é uma característica física ou característica externa? São as características que a gente pode ver a olho. Você vê a pessoa, você diz, a pessoa é baixa, a pessoa é gorda, a pessoa é magra,
certo? Características físicas ou externas dos personagens são as que a gente vê. Aquilo está lá escrito. É baixo, é alto, é gordo, é magro. Isso é característica física, característica externa. Aqui, ó, partes físicas e de fácil verificação dos personagens. Isso é característica física. E o que é característica psicológica ou característica interna? É a característica que a gente não vê no olho. É as emoções dos personagens. Se o personagem é bom, se o personagem é ruim, se o personagem é amigável, se o personagem não é amigável, se o personagem é legal, é chato, egoísta. Então, as características internas, as emoções, que nós chamamos de características psicológicas ou características internas. O que são características internas? Referem-se às emoções dos personagens. Nem sempre as características psicológicas estão explícitas no texto, e isto requer do leitor uma análise de tudo o que envolve o personagem. Vamos ver aqui. O cachorrinho também parecia contentíssimo e pulava para cá e para lá, mas era uma miniatura piche. Não era só engraçadinho, era inteligentíssimo. Se lhe ensinassem, creio que chegaria a atender o telefone. Ao ler aí, eu percebi características físicas e características psicológicas. Vou mostrar a vocês. O cachorrinho também parecia contentíssimo. Alegre? Alegre é uma coisa que a gente vê no corpo? Não. É uma parte do corpo? Não. Então, a alegria, a felicidade é uma característica psicológica. E pulava para lá e para cá. Mas era uma miniatura piche. Piche, o quê? Era uma miniatura? Era pequeno. Então, se é pequeno, é uma característica física, certo? Não era só engraçadinho. Engraçado, característica psicológica. Eu sei engraçado. Engraçado é uma coisa minha, uma emoção minha, uma característica minha. Outra pessoa pode não ser. Era inteligentíssimo, característica psicológica. Se lhe ensinasse, creio que chegaria a atender o telefone, que é característica psicológica. Então, característica psicológica são emoções, sentimentos, certo? Individual. Característica física são as partes do corpo, os elementos que se vê visivelmente. Entenderam, né? Vamos para a próxima. Narrativa de aventura. Como eu falei no início do vídeo, a narrativa, ela tem estruturas. E na introdução apresenta tempo, espaço, personagens, não é? Então, o espaço. O que é o espaço? Lugar onde acontecem os fatos. Aonde acontecem os fatos? É no mar, é na cidade, é num barco, é numa casa. O espaço físico é isso. Espaço onde acontece a história. Qual espaço que eu estou dando essa aula? Na minha casa, numa casa. Espaço físico. Ok? E nós temos os espaços virtuais. O que é isso, espaço virtual? É um espaço em que não existe de fato, mas pode ser imaginado, porque provoca o leitor o efeito do real. Então, o que é o espaço virtual? É o imaginário, é a coisa inventada. Tipo assim, ó, dê um passo para trás ou para frente. Nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônico, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva. E isso nunca lhe tinha acontecido. O que é essa espaço virtual? Uma parte do seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora tensa. Eu posso ficar tensa só a metade do corpo? Então é isso, está dizendo uma parte do meu corpo. Então a virtual é essa imaginária, essa sensação, certo? Mas geralmente no conto, na narrativa, nós vemos mais o espaço
físico. E é isso que eu quero que vocês aprendam. O espaço físico é o lugar, certo? O ambiente onde se passa a história. E aí, como eu falei, na introdução eu apresento personagens, que já falamos, espaço e agora o tempo. Momento em que decorrem os fatos e a ação. Qual é o tempo? O tempo cronológico. Presente, passado, futuro. Manhã, tarde ou noite. Isso é o tempo. Tempo cronológico refere-se à época, momento histórico, e ao tempo do relógio, a duração, dias, anos, certo? Tempo cronológico é isso. Manhã, tarde, noite, passado, presente ou futuro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, certo? 2 dias, 1 segundo. Isso é o tempo. E aí, vamos aqui ao foco narrativo. O que é o foco narrativo? Contar ou como contar implica uma determinada posição do narrador com relação ao acontecimento. A isso chamamos o foco narrativo. O que é isso, foco narrativo? É o tipo de narrador que narra a história. Uma história, ela pode ter 3 tipos de narrador, uma narrativa. O narrador participante, o narrador personagem, o narrador que conta e participa da história, que nós já tínhamos até conversado isso em sala de aula. O narrador observador, que ele não participa da história, ele só conta o que vê. Eu estou vendo fulaninho entrar no barco, estou vendo fulaninho sair do barco, só conta o que vê. E o narrador onisciente, esse narrador aí, ele é como se fosse um deus da história, certo? Esse narrador aí, ele sabe de tudo que acontece na história, de todos os personagens, todos os sentimentos de cada personagem, cada emoção. Ele sabe de tudo. Enquanto o narrador observador só conta o que vê, o narrador personagem, o narrador onisciente, ele conta além. Ele conta os sentimentos, as emoções, as aflições, as dúvidas, os medos, certo? O narrador onisciente faz isso. E compreenderam? Deu para distinguir? Narrador personagem participa da história, conta e participa. Narrador observador só conta o que observa. Narrador onisciente conta tudo o que se passa na história, os sentimentos de cada personagem, as emoções de cada personagem, certo? Então, como já falei, os tipos de narradores, que já tínhamos conversado, certo? E aí, vamos aqui, para encerrar. Pulei alguma coisa porque não é para a gente estudar aquilo, a gente vai estudar isso depois. E aí, vamos terminar. Culminando tudo. Nós falamos sobre os elementos que compõem a narrativa, introdução, que eu apresento personagem. Os personagens podem ser o quê? Protagonista, que é o herói, antagonista, que é o vilão, e coadjuvantes, que são os personagens secundários que estão lá só para enfeitar a história. Personagens, certo? Na introdução. Aí vamos para o quê? Na introdução tem o personagem, tempo. O que é o tempo? O tempo é o horário ou o dia, determinar o tempo que se passa a história. Presente, passado, futuro, manhã, tarde, noite, certo? Isso é o tempo. Dias. E aí nós vamos para o espaço. Espaço físico. Qual é o espaço físico que se passa a história? Em terra, no mar, numa casa, no campo. Então, na introdução tem o personagem, o tempo, o espaço. E aí vamos para a complicação. O que é a complicação? Onde apresenta o conflito da história, o problema da história. Por que aconteceu essa história? O que desencadeou essa história? Por que fez acontecer essa história? Algum problema surgiu para acontecer essa história, certo? Aí é o conflito. Depois disso temos o clímax. O que é o clímax? É o momento crucial onde está o vilão e o herói no embate. No embate do quê? De saber quem é que vai vencer, quem vai conseguir sair bem nessa história. E o desfecho é o final da história, acabou a história e solucionou o problema.
Quando nós falamos em vilão e em herói, nós falamos das características deles, não é? Dos personagens, que eu acabei de falar para vocês. Nós temos as características físicas, que é as características externas, que é as características que podemos o quê? Ver com o olho, certo? Que está lá escrito, gordo, magro, baixo, característica física. E temos as características psicológicas, que são as características internas, que é os sentimentos, que são as emoções, como é valente, é corajoso, ou é mau, ou é bom. São as características psicológicas. Compreendido? Então, espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouco sobre o conteúdo. É isso o nosso conteúdo de hoje, certo? Irei encaminhar a atividade no grupo. Espero que vocês façam tudo direitinho. Se tiver dúvida, só entrar em contato comigo, ok? Respondam. Não deixe de postar no grupo, certo? Para eu fazer o acompanhamento. E respondam direitinho, que vou encaminhar hoje, não será do livro. Será uma atividade que eu irei mandar para vocês copiarem no caderno, tá certo? E aí vocês vão identificar, vou até mostrar aqui a vocês já. Nós estamos estudando o conto O Lobo do Mar, a narrativa O Lobo do Mar. E nessa narrativa O Lobo do Mar, ele é uma narrativa de aventura. O que é que eu vou querer que vocês façam? Explicando aqui. Eu quero, de acordo com a narrativa do Lobo do Mar e desses elementos que nós estudamos, vocês vão identificar se é nessa narrativa, o Lobo do Mar, se tem narrador personagem, se é narrador personagem, observador, onisciente. E os personagens? Quem é o protagonista? O herói. Quem é o antagonista, o vilão? Tem personagens secundários? Se tem, quem são? E aí, no personagem protagonista, o herói, eu só pedi do herói, você vai dizer quais são suas características físicas, quais são suas características psicológicas, que nós vimos. Vai dizer o tempo que passa a história, o espaço, o lugar que se passa a história, o conflito que deu origem a essa história, o clímax, um momento crucial da história, onde eu fiquei querendo saber quem vai vencer essa história, o que vai acontecer nessa história, e o desfecho, o final da história. Essa vai ser a atividade, vocês copiem, certo? E respondam. E aí, vou marcar um dia para fazer uma correção. Nós temos a aula sexta, e aí, na próxima semana, eu marco para a gente fazer a correção, tá certo? Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, porque o coronavírus está aí e nós devemos nos cuidar, tá certo? Beijo, deixe um joinha no meu canal e até a próxima aula.